Bom, então, pessoal, boa noite. Conforme o combinado, eu vou fazer um videozinho rápido agora do início da aula para resgatar a questão do nosso último projeto, que é a definição de uma política de segurança da informação. Tá ok? Vou tentar ser bem sucinto, mas basicamente o que vocês devem seguir? Vocês devem seguir, evidentemente, todas as instruções que estão aqui no Classroom, no projeto final. Está descrito aqui, eu não vou ler, evidentemente, isso, e existe uma sequência de documentos aqui que vocês podem usar como suporte para o desenvolvimento dessa atividade que eu vou explicar depois, novamente, mas basicamente aqui é que vocês têm, na aula de hoje, fazer uma apresentação breve do que é o indicativo que vocês vão fazer na política de segurança, que vocês vão implementar e vocês vão apresentar a ser entregue até a próxima semana, às 22h30, conforme está aqui, dia 25 às 22h30. Aqui tá truncado, mas é 22h30 o limite. Na aula de hoje, assim que eu terminar essa pequena introdução, os grupos, ou de forma individual, cada um vai dar um indicativo do que seria a primeira versão dessa política de segurança que vocês estão escrevendo ou concebendo. Sobre o viés, assim, qual a empresa que vocês vão adotar? Fictícia ou real? Fictícia já vai me falar, eu vou fazer na Cotrijuí. Na Cotrijuí é uma cooperativa aqui do município de Juí, trabalha basicamente com isso, aquilo, vai me dar uma explicação e vai me explicar mais ou menos em linhas gerais, que eu vou explicar nos slides, quais são os tópicos que vocês vão abordar. Sucintamente, pode ser de forma verbal, não precisa ser nada com grande estilo de formatação. Só para mim dizer, vocês estão no caminho, não estão no caminho, dá os famosos pitagos. Isso vocês vão fazer na aula de hoje, depois da apresentação, tá? Ou no início ou no final, como vocês queiram, a gente tem aula de hoje reservado para isso. Eu estou tirando dúvidas também de vocês sobre isso, e ao mesmo tempo eu disponibilizo essa aula para vocês fazerem paralelamente, sozinhos ou com o grupo de vocês, com a dupla de vocês, esse trabalho. Sempre foi essa a ideia. Eu já mandei um recadinho aqui no mural, vocês devem ter visto, que eu anexei a 27001 também, a nossa 27002, na ISO, aqui neste material que está disponível para vocês sobre o viés de ser consultivo. Principalmente a norma 2, tá? 27002, no seu capítulo 5 fala PSI, Política de Segurança da Informação. Tá ok, pessoal? Então, este é o ferramental que vocês têm de suporte, aqui está o descritivo. Mas eu também tenho, e se vocês se recordarem na aula 6, que evidentemente as aulas ficam em torno de 1h30, quase 2 horas de apresentação, eu falei sobre várias coisas em relação a como construir uma PSI. Mas aqui eu vou passar rapidamente de novo, se alguém tem alguma dúvida do que é uma PSI, uma Política de Segurança da Informação, aqui a gente já falou que não existe nem um framework, nem uma poção mágica, uma receita de bolo de como construir uma política de segurança. Por quê? Porque ela vai depender da tua empresa. Ou melhor, ela vai depender especialmente do que tu definir como prioridades, como os teus ativos prioritários dentro da empresa, sejam ele uma informação, um dado, uma infraestrutura, um dos domínios do TI, da infraestrutura de TI que nós temos dentro da empresa. Você pode fazer uma política geral para toda a empresa, ou, como já foi mencionado, em um determinado segmento, em um determinado domínio. Tá certo? Isso tem que ficar claro na definição do escopo da política de segurança de vocês, que é a parte introdutória, logo depois que vocês definem qual é a empresa, seja fictícia ou não, vocês vão definir a prioridade, se é que existe essa prioridade, senão vai dizer você fazer uma política genérica para toda a empresa em todos os setores, que é o corriqueiro, que é o usual. Mas independente se ela aborda o termo geral da empresa, que é o corriqueiro, é o normal, ou um segmento, você tem alguns passos ditos clássicos que você vai ter que seguir, que é planejar, elaborar, documentar, aprovar e aplicar. Evidentemente que o 4 e o 5, eles ficam um pouco subjetivos ao contexto de um projeto, de um trabalho. Por exemplo, eu não vou submeter à aprovação essa política, mas vocês podem constar na parte introdutória, quando tu descreve um pouquinho, de forma sucinta, a tua empresa, tu vai dizer, e essa política foi aprovada pela diretoria da
empresa, junto com recursos humanos e o setor de direito, não de advocacia da nossa empresa. Porque eu já brinquei com vocês, vocês vão ser o pessoal do TI, vocês vão ser o pessoal do recursos humanos e vocês vão ser o pessoal do jurídico, porque esses 3 grandes grupos, a gente comentou na aula 6, que são partes de uma comissão ou de um conjunto de pessoas que vão conceber a tua PSI. Vocês estão personalizados em uma única pessoa ou em uma dupla, mas esses agentes fazem parte do processo. Então, consequentemente, a aprovação já está intrínseca. E aplicar e treinar também seria uma etapa, depois que tu planejou, elaborou, documentou, aprovou, tu tem que aplicar e treinar. Mas, evidentemente, que tu pode colocar a nível de projeto, quando você define a parte introdutória, já dizer, e a aplicação disso se deu através de seminários amplamente divulgados na empresa, ou pela disponibilização online em um site que todo o nosso colaborador tem acesso, ou na página inicial que nós automatizamos, já existe essa política bem clara, porque o objetivo é sempre deixar ela transparente e clara, de fácil acesso. Por isso, também, ela não precisa vocês ficarem invocados que eu vou escrever 54 páginas de política de segurança. Ao mesmo tempo, eu também não vou fazer uma página. Então, isso é uma linha bem tênue, e ela ser sucinta, de forma que todo mundo consiga ler e entender e captar. A gente tende a não ler documentos muito extensos, principalmente os proibitivos, que geralmente é o caso de uma política de segurança. E essa é outra dica que eu dou. Não pensam só em proibir, proibir, proibir. Isso já tem nos próximos slides alguns conselhos, alguns tópicos. Mas para sintetizar, eu disse que eu ia ser rápido, vocês devem necessariamente passar por esses 5 passos. O primeiro do planejamento, o que é? Levantamento completo do que proteger, aquilo que eu falei. A tua empresa, tu vai dar mais ênfase ao quê? A que segmento? A infraestrutura, a base de dados, aos dados propriamente ditos, a todo o cômputo da empresa. Como eu falei, o corriqueiro é você fazer todo. Mas em algum momento você vai ter que elencar algo para dar mais atenção ou menos atenção, dado o contexto da tua empresa. Tá certo? Trabalho conjunto com a diretoria e comprometimento da diretoria. De novo, vocês vão ter que personalizar essas pessoas. Vocês são o cara do TI, vocês são os diretores, vocês são os recursos humanos e vocês são os advogados. Porque eles têm que estar em consonância. Evidentemente que é um trabalho acadêmico, então, mas num ambiente corporativo você estaria rodeado destas pessoas. Você vai ter que fazer, às vezes, dessas pessoas, quando da concepção e do planejamento da tua política de segurança, da tua empresa. Logo em sequência, tem o elaborar. O que é o elaborar? É daí sim criar normas e procedimentos de uso das aplicações, de proibição de uso das aplicações. Quais são as partes que eu tenho que me preocupar, que são focos dos próximos slides? Mas, por exemplo, eu vou me ater a dispositivos imóveis, eles vão estar na política ou não vão estar? A e-mail, entre outros, isso passa pelo levantamento anterior, aonde eu vou dar mais enfoque ou menos enfoque. A terceira parte é documentar e redigir, que é o escrever. Então, eu acredito que essas 2 primeiras partes, vocês têm como me apresentar de forma oral agora, de um croquis, de um draft 0.1 aí, tá? Que vocês podem mostrar agora para ver se vocês estão no caminho correto. O documentar e redigir é, a partir de hoje, a partir da nossa conversa, da apresentação do escopo inicial, até a semana que vem, às 22h30, enquanto vocês devem postar esta política de segurança. Relembrando, está escrito lá, postar o PDF e um vídeo explicativo da política de 5 minutos, de forma individual. Massaus, eu estou fazendo em dupla. Não tem problema, João e Maria entregam um PDF, João entrega um PDF e um vídeo, Maria entrega um PDF e um vídeo. Obviamente que o do João, ele apresenta a política, a mesma política que a da Maria, o mesmo PDF, mas a Maria grava um vídeo e posta lá. É individual sobre a ótica da entrega. Pode ser em dupla? Pode, eu já falei isso, tá ok? Depois que vocês documentaram ela, é as 2 etapas posteriores que vocês devem botar aquilo que eu falei de personalizar e efetivamente as outras instâncias, que é o que? Os recursos humanos e o setor jurídico e a própria
a diretoria da empresa. Então, este passo aqui é fictício no projeto de vocês, porque ele está intrínseco. Então, vocês podem botar no início da política, esta política foi desenvolvida em conjunto com o jurídico, com recursos humanos da nossa empresa e a alta diretoria, em que todas as instâncias aprovaram e regulamentaram essa política. E, finalmente, a aplicação e treinamento também, vocês não vão passar por esta etapa. Esta etapa está intrínseco já lá no teu planejamento, na tua introdução, você vai botar alguma coisa. Após a aprovação dessa política pela diretoria, pela alta diretoria da empresa, nós estamos aplicando através de seminários sistemáticos que ocorrem de 3 em 3 meses. A política está disponível no HTTP da empresa ou na intranet da empresa de fácil acesso. Alguma coisa neste sentido na parte introdutória. O 4 e o 5 são passos que vocês vão abstrair no contexto de uma introdução do PDF de vocês, certo? Tem que, não precisa fazer? Não, ele está intrínseco, porque eu já falei, se vocês são os recursos humanos, vocês são os diretores, vocês são os caras do TI, então vocês já aprovaram e já aplicaram, já criaram uma metodologia de aplicação que, neste caso de projeto, ela tem que estar contemplada na introdução. De novo, gente, não tem que ter muito texto, mas isso tem que ficar claro e especificamente no vídeo que vocês estão me apresentando, da política de segurança. Então, as duas coisas fecham, estão entendendo? O PDF vai ser a política propriamente dito, e daí sim vocês podem usar aquela política que eu coloquei e anexei como um exemplo para vocês lá no Classroom, tá certo? Para ver como ela está estruturada enquanto escrita. Porque ela vai depender do que vocês fizeram a nível de planejamento. O que vai ser os planejamentos? Quais tópicos vocês vão abordar? Eu não vou passar todos aqui, porque estão nos slides, está na aula 6, na gravação completa de 2 horas. Aqui está sendo um documento sucinto, tá? Mas os tópicos, um dos tópicos pode ser responsabilidades. Ou quem é responsável pelo quê? Segurança física, então pode ser um outro tópico, e dentro disso vão estar itemizados alguns tópicos da tua política, tá? Por exemplo, biometria. Fica acordado que toda a autenticação dos nossos sistemas, tanto físico quanto lógicos, tanto hardware quanto porta, por exemplo, quanto acesso ao sistema, vai ser feito por biometria. Tá ok, então tu tem que cadastrar a biometria, etc e tal, etc e tal. Depois tem toda aquela discussão da lei de proteção dos dados, da parte de dados sensíveis. Então, vocês têm que pensar nisso. Eu só estou dando um exemplo. A gente já comentou que essa questão de biometria agora está sendo bastante questionada. Só estou dando um exemplo do que seria um tópico que vocês podem ou não abordar na política de vocês. Quando tu está sem ideias, vem aqui e elenca esses tópicos e verifica quais deles estão dentro do teu planejamento, o que você pretende planejar. São todos? São alguns? São outros que não estão aqui? Não tem um problema. Isso aqui não é uma receita de bolo, isso aqui é um auxiliar. Políticas de downloads, detalhamento de riscos, política de senhas, a segurança lógica, encerramento das atividades, o famoso quando tu demitiu alguém, ou alguém pediu para sair da empresa, quais os procedimentos, trabalho remoto, muito em voga atualmente com a questão do Covid, né, pessoal? Processo disciplinar, o que você faz o que você vai fazer quando ocorreu uma punição ou quando ocorreu uma infração da tua política, qual é o processo disciplinar? Dentro desse processo disciplinar tem as punições, as sanções e quem aplica. Então, é só para dar uma ideia para vocês do que vocês têm que abordar ou podem abordar. Tá ok? Monitoramento e logs, a gente já falou uma aula sobre isso, inclusive. Mídias externas, a parte de backup é fundamental também. Aquisição e uso de hardware e software, que é a parte de certificação, muito comum em grandes empresas, que só usam software e hardware certificados. Tu não compra qualquer hardware, tu não compra qualquer software, só usa e compra os certificados pelo pessoal da TI. Tu não traz o teu notebook para dentro da universidade, para dentro da empresa, ou se pode trazer, tem que ter uma política lá que permite isso e quais são as normas para fazer isso. É um pouquinho dessa questão. Basta, isso é enorme de grande? Mas passa por uma definição do que vocês vão escrever. A tua política tem que ser fechada. O que eu definir lá como meta, como foco, tem que refletir em tópicos. Então, não precisa ser uma coisa enorme, extenso demais.
muito ampla, e nem tem a pretensão de fazer uma política, eu citei o exemplo da Cotrigir, que eu posso tirar daqui e aplicar na Cotrigir. Não, é um exemplo, gente, é um exemplo de como as coisas devem estar vinculadas, atreladas, e principalmente sobre um viés técnico-científico. Isso aqui saiu de algum lugar. Essa alguma coisa, algum lugar é 2701 e 02. Ou isso é através de uma norma interna que já tinha na tua empresa. Ah, mas eu não conheço a empresa. Bom, é o momento de fazer esses fechos, porque eu quero ver como vocês conseguem construir algo que tenha sentido e tenha correlação. Porque lá fora vocês vão estar prontos para fazer isso numa empresa real. Então, evidentemente, não é aquela política de segurança perfeita e completa de um ambiente, mas que te dá o aporte, que vocês me mostram que vocês têm domínio sobre o assunto. É essa a ideia desse projeto. Finalizando aqui, então, os processos disciplinares, quem julga e quem aplica, o uso de e-mail, padrões de uso de antivírus, navegação na internet. Isso dificilmente não vai achar isso numa política, tá? Eu diria assim, é o principal de uma política, é essa navegação da internet. E notificação de incidentes é toda aquela parte que a gente comentou muito do CERT, o quão importante, e existem até normas na ISO, que dizem como vocês devem descrever uma notificação de incidente, que é muito importante, sobre o viés de que as empresas hoje estão reportando o que acontece, que fica num órgão, e esse órgão já larga os patches, se forem necessários, ou largam já o caminho das pedras para te evitar esses ataques que outras pessoas sofreram. Então, a gente sabe que existem ataques clássicos. Se existem ataques clássicos, existem defesas clássicas, né? E é feito através dessas notificações isso. Então, isso é muito importante também. De novo, gente, esses são os tópicos que eu coloquei para auxiliar. Tem que ter todos? Não. Pode ter outros? Sim. Fica a critério da definição do foco. Quando tu definiu o foco, tu tem que ser condizente, tem que ser coerente, tem que ter essa relação no resto da tua política. Quanto maior o foco, maior vai ser a tua política, e vice-versa. Quem mensura esse foco, agora a gente vai discutir. A ideia da aula de hoje é vocês me apresentar qual é esse foco e quais são os tópicos que tu pretende trabalhar. Eu vou dizer, mas são muito poucos. Ou não, tu está pegando demais, sintetiza mais isso. É isso que a gente vai definir nessa pré-apresentação de hoje. Ou o famoso tirar dúvidas. Bom, o resto aqui eu não preciso explicar para vocês. Deixa eu voltar para cá. Vou parar de gravar aqui, para isso ser uma explicação para vocês, para não ficar muito longa, tá?